O que mudou do Local Folder? Bom, cada usuário, a sua área ou o seu conteúdo específico do que está sendo acessado, ele tem a sua área específica que foi renomeada ou realocada para esse app data local, e aqui dentro algumas novas pastas foram organizadas. Algumas anteriores mantiveram o mesmo formato. Porque isso é importante para saber aonde se deve procurar na hora de pegar um Windows 8 e se quer dados de um usuário específico. Quase tudo vai estar dentro dessa pasta do usuário. O que há de novo e relevante aí, essa área do roaming, que seriam os arquivos recentes usados pelo usuário. No cenário de perícia, por exemplo, você vai direto ao assunto quando quer saber se aquele acesso, aquela prática, o acesso ou a utilização de algum dispositivo foi feita recentemente ou de forma mais antiga, sem ter que fazer a busca pelo momento, a data em que houve a utilização do dispositivo ou acesso a determinado site. E, além disso, o Automatic Destinations e Custom Destinations são as atividades relacionadas tanto a acesso de páginas como a utilização de periféricos na máquina, associados com outros campos que a gente vai falar em seguida. Os cookies, também usados recentemente, existem uma duplicação de dados, uma área que guarda os cookies e outra área que guarda só os cookies do usuário que foram usados recentemente. Aqui sim, o conceito de Metro App, os aplicativos instalados e exibidos no desktop, que ficam disponíveis na nova interface. Cada aplicativo ou cada app dessa tem um arquivo específico com informação de onde deve se encontrar o binário daquele app, suas bibliotecas utilizadas e informações geradas por ele. Há uma certa independência de aplicativos semelhante ao manifesto do sistema Android. Eu gosto de fazer uma associação para quem já usa esse tipo de tecnologias, pode-se dizer assim. E aqui, acessando diretamente com uma partição de Windows 8 montada, aí algumas dos principais apps instalados. Você encontra nesses shortcuts aqui, nos links, quais são os apps instalados e a partir de cada pasta dessas, informações sobre cada uma delas. E aí, cada Metro App guarda os seus caches de acesso, cookies e history. Tá? As ferramentas padrões já utilizadas para verificar cache, cookie e history em sistemas do Windows funcionam, a grande maioria, plenamente, porque o formato da maioria deles foi mantida. Os que não foram, eu vou falar um pouco mais à frente. O fato é que a relevância desse momento mostrar esse slide aqui, você sabe aonde vai buscar. Encontrados esses arquivos, esses diretórios e arquivos, pode usar as ferramentas tradicionais. Falando do Explorer 10, o conceito de forma imersiva com o Windows 8, a pergunta é, o Windows ele está sendo acessado indiretamente, o Explorer, indiretamente por um app ou diretamente pelo usuário? O conceito de imersão diz respeito ao uso de um app novo que faz uma chamada imersiva ao Internet Explorer para acessar a internet, buscar alguns dados para serem utilizados pelo app. Por isso, o Windows ele guarda informações acessadas de forma imersiva e acessadas de forma direta pelo browser. E dentro de cada uma dos dados guardados, estão separados os cookies, histories e cache de cada uma delas. Um outro app interessante é um app de comunicação que foi disponibilizado para fazer a integração de serviços baseados em comunicação. A ideia da Microsoft é que todo app instalado que acesse a internet para algum serviço, seja de e-mail, rede social, bate-papo, qualquer coisa que utilize a rede, que ele use um ambiente ou ele fique isolado, utilizando entre eles um app ou fazendo uso do Communication App. E assim fica mais fácil a integração de senhas e também o controle de acesso de um app para outro.
sem haver necessidade de você autenticar cada uma das apps quando você dá o conceito de imersão de uma app para outra, fazer o uso que ela já tem de acesso a determinados sites e serviços, sem precisar se estar autenticando todas elas. Isso também já vem sendo feito em dispositivos móveis, usando, por exemplo, o OAuth, quando você... os aplicativos para sistemas móveis que utilizam autenticação baseada em tokens, eles podem compartilhar também essa licença, essa autorização, sem precisar que cada uma delas tenha acesso a um conteúdo específico. E aí, esses Communication App, você pode buscar dados de webcache, dados de cookie, dados de history, e aí em vermelho eu deixei para consulta posterior que diretórios armazenam esse tipo de informação, e os contatos de usuário do Communication App. Isso aí tem dados bem relevantes de logs, e o fato é que os arquivos começados com EDB têm informações relacionadas ao Windows Live, que a ideia é que ele seja utilizado como um repositório ou como um intermediário entre os principais serviços disponibilizados pela Microsoft ou indiretamente disponibilizados através de contas da Microsoft. Indo para o registro, a estrutura tradicional dos Hives aí, né, do Sun, Security, System, Software, foram mantidas, mas tiveram algumas atualizações. Vamos falar especificamente dessas atualizações. O NT User Data também indicado ao usuário, ele manteve a mesma estrutura, preservou as funcionalidades anteriores e teve alguma expansão, algumas, e principalmente relacionadas aos novos conceitos, como a integração, o armazenamento de informações da interface Metro, mas também alguns outros que ficavam a desejar nos sistemas anteriores e que facilitam bastante a análise forense. O que há de novidade aqui é que surgiram novas Hives aí, novos componentes disponibilizados através do registro. O BBI, que eu falo daqui a pouco sobre ele, e o ELAN são as duas novidades reais, não existia isso antes, e duas Hives aí que, em determinados momentos, elas têm informação duplicada. Os componentes instalados, você encontra em outros locais dentro do sistema de arquivos, e drivers também, dentro do próprio registro de software, você encontra os drivers utilizados. Essas informações estão duplicadas, não consegui encontrar coerência ou justificativa porque uma Hive específica para cada um. Talvez, por ser uma versão de avaliação ainda, e que está se pensando se traz tudo para aí ou se deixa cada uma no seu canto lá. Falando de funcionalidades pré-existentes, importantes, numa análise forense do Windows 8, mas que não são novidades, tem alguns dados da Hive Sun aí. Por exemplo, último login do usuário, mudança de senha, expiração de conta, última vez que o login falhou, primeiro nome de usuário, sobrenome do usuário, e aqui em verde vocês têm a chave para você buscar dentro do registro esse tipo de informação. Então, um editor de registro qualquer, que possa analisar uma Hive, vou falar de algumas ferramentas que fazem isso, basta você ir especificamente, coletar na Sun e ir buscar essa key aí, essa chave, e você encontra as subchaves, quando for o caso, ou então os valores dessas informações que vão ajudar a fazer o relatório sobre cada usuário, né? Dados sobre a sua utilização desse sistema. O que tem de relevante, ou o que tem de novo na Sun, é o seguinte: a integração do Windows 8 com a conta, a obrigatoriedade de você ter uma conta vinculada à Microsoft, faz com que você associe uma conta de internet ao seu perfil na máquina. E aí foi criado dentro da Sun o Internet Username, que seria qual o nome do usuário para a internet, ou o nome do usuário para acesso a aplicativos de internet, e fica vinculado a cada um. Então, estou criando um usuário novo, não é usuário local, sim, mas ele está associado com qual conta? Já tem pré-existente, quer criar e guarda essa informação aí. Outra coisa também é o User Tile, que se tornou bastante comum, mas que agora ele guarda informações específicas no registro. Quem não sabe o que é User Tile, aquele avatarzinho, a identificação do usuário para o sistema, né? Quem usa Xbox aí está mais acostumado com o termo avatar, que é o seu perfil, a foto associada ao seu login. E informações que estão associadas a essa foto, a esse User Tile. Falando do System, da Hive System, informações relevantes pré-existentes, claro,
nome do computador, dispositivos de armazenamento, storage, então desde HDs que estão anexados a ele, ou cartões de memória e eventualmente pendrives, que todos eles recebem um número de identificação e tem as informações anexadas aí dentro dessa key específica, dentro da Hive System. O storage, um registro bem interessante que já existia ou começou a aparecer no Windows 7 e manteve, é o USB Store. Cada vez é mais frequente a solicitação de perícias do tipo: eu quero saber se tal pendrive foi utilizado nessa máquina. A partir do Windows 7, isso, se não for desabilitado, por padrão, ele guardava essa informação. O que tem no Windows 8 com relação a isso? Uma subchave que foi anexada chamada Mounted Devices, que seria quais os dispositivos que estão ou estavam montados no momento em que foi feita a análise. Então, você sabia ou sabe que pendrives ou dispositivos USB foram anexados ao sistema e sabe no momento quais estão anexados ali. Mas eu não estou vendo? Sim, mas pode ser que a perícia seja dividida entre quem coleta e quem faz a análise e posteriormente tem como chegar a esses dados aí. Informações pré-existentes do system interessantes também, drivers instalados e impressoras que estiveram anexadas ou que estão anexadas. Isso é interessante também em determinadas situações. Falando do Hive Software, o que é interessante de pré-existente, tá? Você tem aqui todas as informações, desde o próprio Windows, informações do tipo versão, data de instalação, em nome de quem está registrado, a versão de patches instalados, mas também dos outros softwares. Isso aí não é novidade, mas é interessante. O que tem de novidade aí, que vale a pena saber onde encontrar, são os registros dos softwares do Metro App. Todos os apps que estão instalados, você encontra no registro do software a informação sobre este app, desde a instalação ou as bibliotecas utilizadas e o uso que foi feito, no caso, logs de cada uma dessas apps. Os logs não ficam no registro, é evidente, mas aí o registro indica onde estão os logs de cada uma dessas apps. E seriam apps disponíveis para instalação e apps utilizadas, disponibilizadas para cada usuário. Falando do NT User Data, né, um arquivo que cada usuário tem sobre específico do seu uso no sistema. Isso aí foi mantido e está armazenado dentro da área do usuário. Cada um tem seu NT User Data. Os documentos acessados recentemente e sites visitados foram mantidos. Isso é interessante. O que tem de novo e que era uma solicitação frequente em perícia era: quero na máquina um registro de quando o site foi acessado. Isso não existia e foi criada uma key específica para isso. Então, além da pré-existente Typed URL, e URL são os 7 últimos sites acessados, foi criado o Typed URL Time, que tem, segundo o relógio do sistema, o momento em que houve o acesso àquele site. Isso é interessante do ponto de vista de análise forense. Vamos lá falar de novidade, o que é esse BBI, tá? O BBI, ele mantém os dados de configuração do Windows Live, ou é uma Hive que foi criada especificamente para gerenciar a conta internet que está associada ao perfil de cada usuário. Então, ele mantém essa estrutura de informação dos usuários que estão com contas na Windows Live e também é utilizada em conjunto com os apps do Metro. Você tem, então, informações complementares sobre dados dos apps instalados e utilização desses apps especificamente no BBI. Aqui estão só existem 2 registros na BBI, na realidade, no momento, acredito que deve ser aumentado, que são eventos e itens de trabalho. Tá? Tudo isso, a cada instalação e uso de apps, são incrementados ou são atualizados aí. Falando de componentes, mais uma vez eu digo, um Hive que foi colocado, mas que você encontra essas informações em outras áreas da máquina, não existia previamente, mas estão lá dentro do config no System 32 do Windows 8,
tá? Informações como a configuração, a versão instalada dos componentes, os links ou os links de acesso a determinados componentes, e isso são só essas chaves aí. Nem todas estão preenchidas completamente, mostrando que mesmo os novos apps, quando instalados, eles não preenchem de forma integral os registros que foram disponibilizados nessa nova Hive. Também a Hive Drivers que foi adicionada aí, informações detalhadas. Vocês vão ver mais na frente que, numa prática, no estudo de caso, que eu utilizei um outro local do registro de software para verificar, e essas informações como os arquivos que fazem parte do driver, os arquivos INF relacionados ao driver, o pacote, identificador e quais drivers estão instalados, são informações que estão duplicadas. Uma última Hive nova também, isso é interessante do ponto de vista de segurança, é a Elan, tá? Que é uma instância de segurança em nível mais baixo, né? A ideia da Elan é que o próprio Windows 8 tenha o seu sistema de antivírus, o seu sistema de defesa chamado Windows Defender. Então, mesmo que você não instale o antivírus, você tem por padrão esse Windows Defender, e ele tem uma chave de registro e tem uma Hive específica para isso. Na hora em que o usuário faz uso de instalação de um outro antivírus, ele se acopla ou se anexa a essa estrutura de registro de forma opcional ou obrigatória, e depende de quem está desenvolvendo o antivírus, e ele pode trocar essas informações, e isso evita ou dificulta o processo, por exemplo, de desativar antivírus quando for o caso de um trojan ou alguma ferramenta maliciosa, um software malicioso colocado com essa intenção de bypassar as ferramentas de defesa. Falando de logs de eventos, o que eu encontrei de diferente aí foi o X. Eu acho que o Ike Batista deve ter comprado essa parte, que era só EVT, agora é EVTX. Mudou a localização. Você entendeu agora, não foi, doutor? Mudou a localização, eles estão dentro de WinEVT/logs lá no System, e diversificou. Veja que aqui estão os logs principais, que já existiam nos anteriores, mas esse monte de asterisco que eu coloquei aqui é porque cada app tem um arquivo de evento específico por padrão aqui. Então, existem diversos arquivos, um para cada app instalado. E fica mais fácil até para debugger ou para descobrir o que uma ferramenta fez ou o que deu errado no acesso a uma ferramenta. Também interessante na hora da análise. Falando da lixeira, o que mudou nela é que tem uma pasta única para a lixeira, mais o identificador do usuário. É criado um diretório para esse usuário. Então, você tem aí, dentro de um diretório específico de lixeira, o usuário com o identificador desse usuário. E aí, lá estão todos os arquivos que não foram apagados, para encontrar de forma rápida no análise forense. E eu não coloquei aqui nesse material, mas é interessante se fazer, por exemplo, usar ferramentas de busca de arquivos apagados. Às vezes você não sabe aonde encontrar. E se você quer saber se um usuário específico apagou um item da sua conta e tirou da lixeira, você pode usar ferramentas de busca de arquivos apagados, por exemplo, um Autopsy, né, ou do mundo Windows aí, um Encase, um FTK, para buscar dentro do diretório da lixeira do usuário por arquivos apagados e vai direto ao assunto. Isso aí facilita bastante a vida de quem faz análise forense. Vamos lá então, outros recursos interessantes, direta ou indiretamente relacionados à análise forense, eu achei interessante colocar aqui. O conceito de Recovery Drive, existe dois modos aí para o usuário, se notar que a máquina está lenta, ele fazer voltar ao estado original, ou um último estado em que ele achava que a máquina estava confiável. Isso aí é chamado de PC Refresh. Ele mantém os dados anteriores da máquina, não apaga fotos, nada, mas ele recompõe aí arquivos de sistema de aplicação. E existe o formato mais radical, o PC Reset, que ele volta e faz um wiping aí, né? Ou seja, ele apaga os dados do usuário e volta para o Windows como se fosse um formato padrão. Seria aí voltar ao default de fábrica, tá? E isso o Windows faz mantendo estruturas em disco, que você pode configurar, informando o que é importante e o que não deve ser feito, integrado, por exemplo, com ferramentas de backup, o que não deve ser feito
armazenagem na hora do refresh ou do reset, e isso facilita a vida de usuários que estão com máquinas instáveis. O que é que isso tem a ver com análise forense? Tudo. Pode ser que de repente você não encontre dados dentro da estrutura padrão do Windows, você pode buscar nos diretórios onde estão armazenadas as versões anteriores e buscar, por exemplo, informações do processo de instalação de um app ou um app que vai ser disponibilizada por padrão se o usuário reiniciar a máquina. Por exemplo, malware. Quando eu vi isso, eu pensei, o que os malwares vão pensar agora? Vão pensar como eu faço para, na hora em que eu fizer um PC reset, reinstalar o Windows e reinstalar meu malware. Cena dos próximos capítulos para quem está do lado de lá. Não estou dando dica não, viu? Estou só pensando alto. O BitLocker, que é uma função de encriptação de disco, também vem disponibilizado por padrão. O que é que isso tem a ver? Dificulta o trabalho da perícia, com certeza. Criptografia é sempre um elemento que dificulta. Pior do que a criptografia, na minha concepção, nuvem. O SkyDrive, guardar dados na nuvem gratuita aí da Microsoft. Onde é que está o dado para fazer análise? Está na nuvem. Onde é que está essa nuvem? Não sei. Como é que eu faço análise forense na nuvem? Aí vamos perguntar a São Pedro, ainda não descobri. Arquivos adicionais foram classificados, arquivos adicionais de cache thumbs foram classificados. O que é isso aí? O thumbs, que guardava pequenas imagens, íconezinhos de fotos que foram utilizadas, eventualmente até apagadas, isso facilitava bastante. Tem uma ferramenta que eu usava bastante no thumbs do Windows, ferramenta free para Linux, evidentemente chamada Vineto, eu não sei quem conhece essa ferramenta, mas o Vineto simples assim, Vineto e o arquivo de thumbs, e ele dá um relatório de todas as imagens que tiveram thumbs gerado daquele usuário. O Vineto não está funcionando nessa nova versão dos thumbs que foram classificados por tamanho e por tipo. Então, vale a pena aí investir, quem gostar de projeto, na atualização do Vineto para o novo formato dos cache thumbs. Funcionalidades que não têm a ver diretamente com perícia forense, mas eu coloquei aqui para encher o slide: ISO Auto Mount e suporte ao USB 3. Pronto. Vamos lá então a estudo de caso. O que é que a gente fez para dar uma analisada aí se isso é verdade? A primeira coisa foi preparar uma máquina com o Windows 8. Isso foi muito difícil para mim, confesso que doeu, mas foi rápido. Primeira coisa, instalar o sistema operacional Windows 8 e instalar no VirtualBox. Tive problemas, vou mostrar agora em seguida por quê. Instalar em uma máquina real, executar operações comuns de usuário no sistema. A ideia era gerar dados. Coloquei e retirei pendrives, adicionei impressoras, instalei programas, acessei sites para depois fazer uma análise. Preparei uma máquina minha para não dizer assim, pegou uma imagem de alguém e aí os direitos autorais de acesso aí, só tem umas fotos do Adriano que eu acessei, botei lá, mas acho que ele autoriza. Se não autorizar, eu tiro mas não botei no slide não. Está nos 112 slides que eu apaguei, viu? Aí em seguida, como é que foi feita a nossa análise? Fiz uma imagem RAW da partição do sistema, para não mexer diretamente no Windows, fiz um DD da imagem e fiz a análise em cima dessa imagem. Depois um dump de memória e análise do arquivo de dump de memória. Por que isso? Porque a memória tem muita coisa. Eu acho que não vai dar tempo para mostrar, mas eu deixei aí para quem quiser olhar. Eu acho a ferramenta para todos os sistemas operacionais para análise de memória mais completa é o Volatility, sem dúvida. E eu vou falar, se der tempo, se não, eu deixo para vocês, como é que o Volatility está com relação à análise de memória Windows. O que é mais importante falando de Windows e Volatility? Todo o registro está lá nas drives, está guardado dentro do config do Windows, mas todo o registro também está na memória. Então, mesmo que eu não tenha acesso num processo de perícia ao HD da máquina ou à imagem do HD, se eu tiver um dump de memória do Windows, eu consigo pegar todas as informações que estavam no registro no momento do dump. E isso é interessante. O Volatility ajuda nisso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, instalar um sistema operacional Windows. O que é que eu faço? Vou comprar? Não. Vou ser pirata? Também não. E aí, dá para me dar para testar? Dá. Então ele disse que tinha uma versãozinha lá chamada Enterprise Evaluation, tá certo? Tá. E sugeriu que se eu quisesse comprar 359 a versão 610, a versão Pro. Eu preferi usar esse aqui, porque era 90 dias, eu só precisava de algumas horas para fazer o dump. E
Aqui são os dados que é 10 dias para ativação, necessário-chave, enfim. Eu usei um Windows legal, versão de agora como é que é evaluation em português? Me ajuda. Avaliação, obrigado. É avaliação e isso vai ficar feio no vídeo. E, primeira coisa, vamos lá. Instalar no VirtualBox, não consegui, por quê? A máquina que eu estava não tinha suporte à aceleração e o VirtualBox não permitia, desculpe, o Windows 8 virtualizado só consegue ser instalado com suporte à virtualização. Então, se quiser instalar no VirtualBox, verifica lá na BIOS se tem suporte à virtualização, ativa isso aí no VirtualBox e instala. Foi até melhor porque a virtualizada eu teria algumas restrições de acesso, eu parti direto para instalar na máquina. Fui olhar o que eu precisava para instalar na máquina. Vamos lá. Processador de 1 GHz, ok. Memória RAM de 1 ou 2 GB, tá bom, né? Espaço em disco, 16 ou 20. Botei 10, que não tem mais para quê, não precisa mais do que isso, né? Fontes da Microsoft. E aí eu não usei o Windows pirata, mas usei o Mac pirata, né? Esse aqui é o meu MacBook Air Pro Clone. Eu não sei se vocês... Acho que... Eu ia trazer para cá, eu confesso que eu perdi um pouco a empolgação de trazer, porque eu achava bonito quando ficava aqui em cima o pessoal da banca e eu olhava todas as maçãzinhas acesas. Se eu vou comprar um desse, o que eu fui? Na DirectStream, $300, comprei o MacBook Air que acende a maçãzinha e tudo. Só que... foi R$500 na época, né? Só que ele é um processador de netbook, N450, com 1 GB de RAM. Eu botei um Linux com os docks do Mac. Eu ia só trazer aqui para apresentar, acender a maçãzinha e mostrar os docks. Todo mundo ia pensar que eu tinha um Mac também. Agora não há mais necessidade, porque a comissão está lá embaixo. Eu disse, vou só usar para essa apresentação. Peguei meu MacBook Air Clone, Xing Ling lá. Muito obrigado a DirectStream. E o que ele tinha? Processador N450, 1 GHz o processador, né? 1 GB de memória. Aqui tem umas opções. Tem de 1 e de 2. Eu comprei o de 1. HD de 160 a 320. Comprei o de 160. Né? A versão mais... E aí, ó, a foto real do meu MacBook Air. Está aqui embaixo. Ricardo Galvão com o Windows 8 instalado. Ótimo. Usei... Ele botou 2 partições aí. Criou por padrão. Usei 10 GB de disco e 1 GB de memória RAM. Ficou até leve. Ficou bem tranquilo lá de instalar. O que é que eu usei para fazer análise forense? Ao invés de pegar um monte de ferramenta, eu tenho usado bastante a evolução do Backtrack, chamado Kali Linux. Foi reorganizado aí. Inclusive tem no Kali o Metasploit e o SET. Quem quiser já está todo preparadinho lá. Viu, Moreira? Já está prontinho lá para funcionar o SET com how-to e tudo. E o Kali tem todas as ferramentas que havia necessidade de utilizar. Primeiro, fiz um DD da máquina Linux, como? Dei um boot com live USB com o Kali, montei a partição read-only, fiz um DD das 2 partições aí, joguei isso num disco, zipei, acabou, não preciso mais mexer no Windows, já tenho a imagem de todo o HD lá. Eu não usei o DD, usei o DCFL-DD, quem não está acostumado com essas ferramentas, o DD vem por padrão, mas o DCFL eu usei porque ele tem suporte a fazer... para fazer a gravação em vários dispositivos. Já que eu tinha 10 GB para gravar e não tinha um pendrive de 10 GB, eu fiz um split em 2 pendrives e depois juntei. Por isso que eu usei o DCFL-DD, o DD padrão não faz isso. Além de suporte a zip e hash, coisas que não vêm ao caso agora. Depois disso, montei a partição do Windows que foi feito o DD. Importante, read-only, para não mexer na estrutura interna. E usei o Nautilus normal para acessar o que tinha dentro. Então está aí tudo o que eu via lá no Windows, olhando no meu ambiente bem tranquilo, sem a necessidade de estar mexendo onde não sei. Então vê aí, ó, boa parte daquelas informações que estavam lá no Local Data foram visualizadas sem problema com o Nautilus aí E na hora em que houve a necessidade de acessar dados que não estavam gravados em texto puro, eu usei o editor hexadecimal. Nesse caso, eu usei o Xdump, também tem instalado por padrão na maioria das distribuições Linux aí, para verificar o Automatic Destinations. O que eu fui olhar aqui? Quais foram os arquivos recentemente utilizados. Só para mostrar aqui é um editor hexadecimal, o Xdump, e aqui, ó, dfotos rk0011 png
foi um arquivo que foi recentemente acessado. Então, com calma, dá para se encontrar a estrutura numa montagem simples, read-only, e usar ferramentas para olhar o que tem dentro. Cookies recentemente acessados, fui lá no diretório, está indicado lá no início, vi aí os arquivos de cookies, disse, como eu vou abrir o arquivo de cookie aqui de forma organizada? É só fazer uso do Galeta, ferramenta baseada em software livre também, para analisar cookies, e ele mostra dessa forma, o site, data da criação, tempo, expiração do cookie, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou voltar aqui, ó. Quero saber os cookies de um usuário específico, vou lá na área dele, que está tudo lá, em roaming, né? Os cookies do Windows, tem os TXTs e abro ele com Galeta e tem um relatório aí, bem legalzinho, é só jogar no laudo, né? Depois eu peguei todos os drives do Windows 8, que estavam lá dentro de Windows, System 32, Config, né? Sun, System Software, e copiei para uma outra estrutura. Por quê? Porque eu usei manipuladores de registro que podiam alterar essas informações e, para evitar aquela mensagem, você não tem permissão de acessar ou de alterar essa informação, eu preferi copiar os drives para uma área read-write e abrir elas com editores de registro, sem a preocupação de alterá-las. Que ferramentas usei para editar registro? Tá? Gente, quem é do mundo Windows não inventa. Usa lá seu editor regedit, funciona normal. Quem pode usar o Encase, o FTK, gráfico lindinho do jeito. Eu estou mostrando aqui o meu jeito de olhar registro. Desculpa quem não gosta desse formatão aqui. O Fred, ele é bem interessante aí, porque apesar de estar uma versão bem recente, 0.01, uma coisa beta, mas o Fred, ele é um editor gráfico de registro. O CHNTPW, ferramenta fantástica para você alterar registro, mudar a senha, mas eu usei ele para ler e navegar dentro dos drives dos registros do Windows. E o RegHipper, também fantástico, que você pega a drive, faz um RIP nela, ele gera um relatório com tudo que tinha dentro do registro. Um arquivo texto, e você vai com calma, com greps lá e encontra o que você quer. Então, cada uma tem um uso específico, nenhuma é melhor do que a outra, a ideia é usar todas elas de forma complementar. Aqui, ó, o Fred, ele tem uma abazinha aqui com reportes já prontos, que ele já monta, isso aqui é um PDF que ele gera para você, o Windows Version, já tudo direitinho, ó, meu, pois não, eu estou olhando aqui, tá? Nossa, tem 7 no meu aqui. Vamos lá, então, o Windows Version, o reporte, os usuários do sistema no Fred, todas as informações o último login, isso facilita para você não ter que ir lá dentro buscar, ele gera um relatório e fica interessante na análise forense. Isso não é novidade, estou mostrando só a ferramenta Fred, e que além dessas informações, ela deve também acessar as novas drives e novas chaves. Aqui, ó, usei o Fred para descobrir qual era o identificador do meu usuário, aqui estão os nomes dos usuários, e a partir do identificador verifiquei, ó, aqui estão as informações como nome, sobrenome e o Internet Username, ó, que é a nova chave que tem no Windows 8, eu posso acessar ele a partir do Fred. O CHNTPW lista aí os usuários, tá? Editando a SAM, ó, e usando internamente o CAT, ele mostra em hexadecimal dados, por exemplo, aqui, ó, o meu Internet Username em hexa, o meu primeiro nome e sobrenome em hexa, isso tudo olhando dentro do registro. O RegHipper, como ele é interessante, o arquivo da SAM onde estava, do Hive, aonde eu quero gerar o RIP e qual é o plugin, qual o formato, é um SAM. Quando eu dou repeat aqui, repeat, né? Repeat, eu tenho um relatório que, por exemplo, tem aí detalhadozinho todos os types de URLs, o time, a informação de quando a página foi acessada, na última data e hora, né? Então, conclusões. O Fred é usado para visualizar informações relevantes. A desvantagem, o que está em vermelho é a desvantagem. Visualização parcial das novas chaves. Algumas delas você clica para ver o valor e ela não mostra em formato nem hexa, fica ruim de visualizar, mas dá para navegar sem problema dentro da estrutura de registro. O CHNTPW faz tudo, navega perfeitamente em todas as estruturas de drives de registro.
A desvantagem para alguns é que é modo texto, e o RegWriter, ele necessita de plugins para extração. Isso quer dizer que, por exemplo, eu não posso usar o RegWriter para fazer um RIP do BBI ou do componentes, do drivers, porque ele não tem plugin específico para isso ainda. Eu estou falando de ferramentas que estão se adaptando ao novo sistema operacional e tentando levantar aqui sugestões de atualização das ferramentas. Isso aqui é só para mostrando coisas que não mudaram, né? Se eu quiser quebrar as senhas com o John DRIP, eu posso usar o bkhive, o sandump em cima e usar o John para força bruta descobrir as senhas a partir da imagem da máquina. Isso aqui é o que eu falei para vocês, vou deixar como material complementar, mas como faria para fazer uma análise se eu tivesse só a memória? Eu usei o dumpit, tá? Ou o dumpit, para fazer o dump da memória, e depois, esse dumpit gerou esse arquivo aqui, que é um dump de 1 GB da memória, e depois usei o volatility para verificar. O volatility, por padrão, não acessa não mostra nenhuma informação de memória do Windows 8. Por quê? Porque a estrutura interna mudou. Existe uma coisa chamada o profile, que ele tem que auto-identificar ou você informar, e ainda não existe na versão atual do Volatility o profile do Windows 8. Tem de todos os anteriores. Na versão 2.1, no finalzinho de 2011, quando apareceu uma versão de avaliação do Windows, lançaram um profile do Windows de avaliação. Mas o fato é que a versão atual 2.1, se você usar o sistema de SVN e baixar a versão do Scudet, que é um dos desenvolvedores lá, você consegue pegar o estágio em que está a versão 3.0 TP2 do Volatility, que ele já tem os perfis, o Win8SP0X86, que é o perfil da arquitetura 32 bits do Windows 8 e da arquitetura 64. Conclusão, se baixar por SVN, usar direitinho, que ele é Python, é simples de usar, já dá para fazer análise de memória do Windows 8 com Volatility. Mas, se um apt-get está, ou a versão padrão estável, ela não está pronta. Tem que baixar do SVN na versão de... Questão de tempo também. O que precisa ser feito? Adequar o perfil às novas drives, aos novos registros, e o Volatility vai ser tão bom como é para analisar outros tipos de memória. Um detalhe para quem não conhece o Volatility, ele não é para o Windows. Ele é para qualquer tipo de sistema operacional. Existem lá, por exemplo, plugins específicos para análise de memória de Mac. Então, Mac, Linux, Windows, ele tem plugins específicos para, a partir de uma imagem de memória, extrair dados, até análise de malware, enfim, quebra de senha e por aí vai. Então, aqui, só para mostrar que funcionou, eu usei o profile do versão 32 bits, usei o plugin PSList, ele me mostrou os processos que estavam em execução na máquina a partir da análise de memória. Vou passar aqui rapidinho, porque o Volatility é um plus dessa palestra, tá? Alguns plugins que eu utilizei aí, ó. Aqui, os plugins que estão disponíveis para serem utilizados no Volatility para o Windows 8, só chama atenção aqui que mudou esse primeiro, esse KDBG Scan, ele substitui o antigo Sysinfo, que mostrava informações do sistema operacional. E também, quem quiser brincar aí, eu chamo a atenção para as ferramentas de Hive Scan, Hive Dump, que você faz os dumps do SAN que está na memória e do System, consegue pegar as informações de usuário, hashes, e fazer ataque força bruta se for necessário. E várias outras funcionalidades aí. Outra coisa interessante, eu usei o DumpIT, que tem uma versão paga, eu usei uma versão free. A partir de agora, a nova versão do Volatility traz junto o WinPMem, que é um extrator de memória para Windows, totalmente free, baseado em licença Apache 2.0. Nunca mais uso DumpIT, a partir de agora eu vou usar o WinPMem. Descobri isso depois, por isso que eu mostrei ainda o DumpIT aí. Só conclusões, prometo eu finalmente agora. O que interessa é a análise forense de sistemas Windows, na minha concepção. Os dados de usuário e dos sistemas disponíveis, como isso é importante, eu coloquei aonde encontrá-los. No disco, sistema de arquivos, na memória e no registro, não se exclui, é interessante que você procure no disco, procure na memória, procure no registro, junte tudo isso e veja o que é interessante, ou responda as questões, os quesitos da perícia que está fazendo. O que há de novidades relevantes no Windows 8? Relevantes do ponto de vista de análise forense, tá? Aumento do registro das atividades dos usuários, isso é bom. Ficou mais auditável o Windows, porque ele detalha mais essas informações. Eu tenho como inibir essas informações? Sim, mas não é trivial.
tem que ir no registro e desabilitar algumas funcionalidades. Mas não é bom dizer isso porque atrapalha o trabalho do perito na hora de buscar essas informações, elas não estarem lá. Mudança na localização de arquivos pré-existentes, isso é importante que se saiba, porque você pode procurar um arquivo e ele não está e você achar que ele não existe. Conceito de APP, né? Então existem mais dados relevantes porque eu tenho informações de cada APP que está instalada naquele Windows. Estourei, né? Finalmente aqui, ferramentas para versões anteriores estão adequadas, eu diria que parcialmente, usando as ferramentas que foram apresentadas aí, eu diria que tirando o CHNTPW, que ele varre tudo, os outros estão em versões iniciais, mas tem muito que melhorar para fazer uma análise completa desse novo sistema. E é isso. Eu só deixo a indicação de que vale a pena se dar uma olhada aí nas novas funcionalidades, principalmente como é que funciona o Windows Defender, o BBI, como é que funciona, enfim. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, acho que o mais relevante é isso aí. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado pra gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!